do excesso de informações que coloca a gente em pânico, né, e nos deixam aflitos, faça a sua parte e se preocupe apenas com o que você pode controlar, né? A questão da alimentação é importante, né? O porquê da quarentena, de fazer um curso online, como vocês estão fazendo aqui, né? Assistir uma série, ler um livro, cozinhar, cuidar, né? Das pessoas que estão próximas da gente. Então, assim, não se desespere com apenas um espirro e muito cuidado com a questão da automedicação. Então, assim, traçando um paralelo entre, né, essas orientações aqui em épocas de pandemia, o que é que a gente vai seguir, então, no nosso roteiro? Então, a primeira coisa é leia a proposta com atenção, né? Então, assim, a proposta, a leitura da proposta, ela é um aspecto absolutamente essencial e talvez, turma, o mais importante da prova. Porque ler atentamente o que é solicitado, né, que a gente deve fazer, de preferência mais de uma vez, ler a proposta de redação, como tem aqui, né, as orientações sobre o número de linha exigido, olha aí, né, qual gênero está sendo solicitado, que gêneros foram apresentados na coletânea, quais as instruções que está sendo dada, né, que textos de apoio foram apresentados, quais são as respectivas referências bibliográficas que estão presentes na prova, né, na coletânea, e observar com bastante atenção as imagens. Então, assim, muitos candidatos, eles perdem pontos por não ter lido a proposta adequadamente, né? E não são raros os casos de alunos que fogem do tema, né? Como quando a prova pede para escolher, por exemplo, uma das abordagens, né, apresentadas na coletânea, e o candidato, por exemplo, refuta todas, ou quando o texto pede uma proposta de solução para um problema e a redação é toda realizada de forma a mostrar como a questão é insolúvel. Então, também é ruim, né, para o candidato repetir informações já dadas nos textos bases ou então apresentá-las de forma desencontrada, o que deve ser visto pela banca, né, corretora, como uma incapacidade de interpretação textual ou mesmo de caso, certo? Então, é interessante a gente atentar para isso, principalmente o gênero. Muitas vezes está sendo solicitado lá, né, um texto opinativo. Então, a sequência textual é a argumentativa. Aí o candidato faz uma narração, né, ou então faz uma descrição, em termos de sequência textual. Está pedindo para fazer um artigo de opinião, o candidato faz uma crônica, né, faz um resumo, faz um comentário, conta uma história, um conto. Então, a gente tem que saber que texto está sendo solicitado. Então, é muito importante ler a proposta de redação, ok? A fim de que a gente evite justamente aquele probleminha lá inicial que nós colocamos, que seria fuga ao tema total ou parcial, certo? O segundo ponto é como construir a tese. Então, para construir a tese, primeira coisa que no caso a gente deve fazer, que a tese é a peça-chave, né, para elaborar o texto, e daí você tem que fazer escolhas, né? E essa escolha é o que nós chamamos do recorte textual, para que eu possa fazer o quê? Uma abordagem desse tema, formular questões e selecionar os argumentos. E como encontrar a tese? Então, assim, pense naquilo, né, que mais lhe chama a atenção no tema proposto e sobre o que, de fato, você terá a maior capacidade de argumentar. Por exemplo, né, me vem agora o tema, né, fantástico da FUVEST, foi no ano de 2005, que o tema foi o seguinte, a descatracalização da vida, né? Ele diz assim, o que poderíamos pensar sobre ele, né? Sobre esse tema, o que poderíamos pensar sobre a descatracalização da vida?
né, que as catracas representam uma barreira de acesso aos espaços públicos, que as pessoas impõem limitações aos outros e a si mesmos, que essas barreiras se tornam tão comuns no cotidiano que as limitações são aceitas sem contestação, né? Então, e a tese? Por exemplo, se você pensar na questão da tese, aí são as questões, né, que eu acabei de colocar. Muitas das barreiras existentes na sociedade são construídas pelos próprios indivíduos que se acostumam com as limitações e não se esforçam para livrar-se delas. Pronto, acabei de elaborar aqui uma tese, né, a partir da frase temática, ou do tema, né, disposto pela FUVEST no ano de 2005. No caso do nosso roteiro, terceiro ponto abordado, a gente tem que organizar o quê? As ideias. E para organizar as ideias, depois de escolher a tese, né, e o recorte textual, a gente deve preparar a organização do texto, que significa justamente ordenar as ideias. E, turma, o que é que isso implica? Né? Mudar algo, então, que não esteja bem claro, é acrescentar ou retirar informações. Por mais que as ideias iniciais sejam boas, é sempre possível formatá-las melhor, né? Porque não existe uma forma única e consagrada de preparar uma redação. O que se recomenda a cada um é testar diversas formas e escolher aquela que melhor dá resultado, né? Então, para tanto, para esse melhor resultado, né, potencializado, alcançar esse êxito, esse sucesso da melhor forma possível, eu preciso esquematizar, né? Esquematizar por quê? Porque é útil principalmente para trabalhar textos ancorados em causas e consequências ou fatos expostos de forma cronológica. As palavras-chave são uma saída rápida para quem consegue com elas construir argumentos e referências. Escrever as ideias em frases ajuda muito, turma, a gente a definir a linha de raciocínio que fará e em que ordem elas deverão ser expostas, né? E o pré-rascunho é fundamental, né? Para que justamente a gente possa visualizar um esboço do texto, né? Um rascunho inicial pode ser a saída. Porém, ele é pouco indicado para quem escreve devagar ou tem problemas ao transportar o texto, né? É preciso lembrar que alguns candidatos, alguns processos seletivos, eles não oferecem um espaço para o rascunho. Então, é melhor rascunhar depois de finalizar a escolha dos argumentos, né? E estruturar o texto, ok? O quarto ponto é que a gente selecione os argumentos, né? Então, selecionar implica em fazer escolhas. E aí eu preciso, né, voltar, ver aquela questão de quais os tipos de argumentos, né? Até na aula sobre argumentação e cidadania nós falamos dos tipos de argumentos. E aí não deu para aprofundar muito sobre a questão das estratégias retóricas argumentativas, né? A gente teria que levar um curso inteiro só para falar sobre a arte da retórica, certo? Então, selecionar os argumentos com a tese definida, né? Justamente para o quê? Para pensar na argumentação. E aí a gente define os argumentos, né? Para justamente utilizar e eliminar as ideias secundárias. E isso é muito importante, pois são os argumentos que irão justamente o quê? Persuadir o leitor, né? Então, normalmente, turma, o que é que a gente tem? Nós temos várias ideias quando nos deparamos com o tema. E o nosso ímpeto é o quê? É justamente apresentar todas. Porém, geralmente, essa não é a melhor estratégia para uma redação, pois, geralmente, a gente tem um espaço limitado, né? Então, dessa forma, um número reduzido de argumentos bem embasados é uma tática mais adequada que despejar um monte deles apenas superficialmente, certo? O ponto 5 é a gente estruturar o texto, né? Então, a gente precisa daquela estrutura básica. E o que é a estrutura básica? Daí que nós estamos vendo que o esquema
tático, né? Vamos fazer aqui uma comparação. Qual seria o esquema tático de um time de futebol? Né? Olha que coisa. Embora o objetivo do time de futebol seja marcar gols, não é possível montar um time só com atacantes, concorda? Pois a armação, né, ali, ó, das jogadas, a defesa e mesmo o ataque depende de uma distribuição coesa dos jogadores. Isso também ocorre com o texto opinativo, né? Então, ela é composta de quê? De tese, argumentos, exemplos ou conclusões. Porém, é necessário que os elementos eles formem um conjunto, né? O todo da arquitetura textual. Né? Então, boas ideias apenas não garantem o êxito de uma redação. É preciso saber estruturá-las, né, de modo coerente, para persuadir quem? O meu interlocutor, o meu leitor. Dessa forma, um texto bem estruturado valoriza os argumentos e facilita a leitura e a assimilação das ideias. E a estrutura básica é aquela que você já conhece, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Permita-me alongar um pouco mais a aula, mas a gente precisa fazer este momento valer a pena e fazer o aprofundamento verticalizador. Então, a introdução, ela apresenta-se o tema, né, faz a contextualização, traz o recorte do que será feito dele, introduz, não significativamente, turma, simplesmente iniciar o texto, mas a gente tem que inserir as ideias, torná-la parte da composição. É recomendável que se exponha, né, a tese, o que tornará a leitura direcionada e facilitará a compreensão dos argumentos. E a gente lembrar que um texto argumentativo, que pretende convencer o leitor, né, deve trazer uma linguagem aí direta, sem fazer arrudeios. Por isso é importante que logo no começo o leitor já entenda a linha de raciocínio do texto. No caso do desenvolvimento, que é o que sustentará, né, todo o texto e a tese, porque é onde se dará propriamente todo o processo argumentativo, e aí a tese ela já foi apresentada. No caso do desenvolvimento, é onde os argumentos eles serão expostos, né? Aí, no desenvolvimento, é justamente a hora de quê? De confirmá-las, de ratificá-las, defendendo essas ideias de forma consistente e, se possível, provando-as. Embora essa parte do texto seja muito importante, ela não precisa ser complicada. Deve ser clara o suficiente para que o leitor a compreenda. Uma boa estratégia é reservar um parágrafo para cada argumento. E daí nós vamos analisando cada aspecto. Certo? Quanto à conclusão do texto, é aquela parte onde eu vou retomar as ideias que expus na introdução e conjugar com os argumentos que as justificam, para confirmar a tese e encerrar o debate. O leitor, então, ele deve ter a sensação de que tudo foi exposto, ainda que o tema convide a outras reflexões. Por isso, não convém que a conclusão traga novos argumentos ou deixe a tese em aberto. Beleza? Então, e o nosso último ponto, fundamental, né, após todo, né, esse traçado, né, todo esse roteiro que nós estamos trilhando, é revisar o texto, ele é fundamental, né? Então, se você, no caso, já finalizou um rascunho do seu texto, vale a pena finalizar o que fez você, o que é necessário antes de passar a limpo, né? Então, reveja a linguagem, né? Caso tenha, por exemplo, dúvidas de uma grafia, tente substituir uma palavra, verifique os acentos das palavras e principalmente as vírgulas, eliminar repetições, quando encontrar uma repetição, veja se a palavra precisa ser mantida ou se pode ser substituída, ou até mesmo fazer uma elipse, né? No caso, apagá-la. Atente para excessos, né? De que aí os professores, né, que lidam
muito com a gramática, chama muita atenção para isso, né? Ele pode sinalizar períodos muito longos e mal construídos, o uso, né, do famoso queísmo, né? E também com o verbo ter, né? Utilizar ter de em vez de ter que, né? Para evitar aí uma repetição. E a análise, né? Dos argumentos. Veja se há coerência, né, entre as ideias e coesão entre os elementos textuais, e observe também se acertou na escolha das conjunções, importantíssimo, e das preposições. Né? Então, aí a gente vai procurando sempre um olhar crítico sobre o que a gente escreve, corrigindo eventuais problemas, e nós vamos percebendo que compor um texto é um trabalho duro e que não podemos fazer, como se diz, né, corpo mole, ok? Daí eu trago um ponto aqui, assim, fundamental, que é o que não fazer, e esse não fazer requer, de fato, né, uma atenção, porque pode eliminar o candidato e zerar até mesmo a prova, né? Então, usar fórmulas prontas, copiar trechos ou fazer plágio demonstra falta de autoria e pode tirar pontos ou até mesmo, como eu já disse aqui, zerar a nota, né? E o plágio, ele é um problema que a gente vem enfrentando, né? Em todas as esferas, algumas são compreensíveis, outras não, com esse acesso, né, de uma profusão de informações na internet. Então, o copia e cola, ele se tornou uma prática constante e o plágio, ele não pode ocorrer, né? Então, qual seria o caminho mais viável para que a gente possa vencer essa questão do plágio, né? Por exemplo, a gente se preparar, né? Fazer a amizade com o mundo da leitura, procurar estar sempre antenado e de uma forma bastante específica no que diz respeito à escrita, né? Ao invés do plágio, copiar algo, né? Ou a famosa cola, a gente tem a paráfrase. E qual seria, então, a diferença entre cópia e paráfrase, né? Enquanto a cópia, eu pego ipsilíteres, né, do que está escrito. Fulano escreveu X. Eu pego o X e coloco no meu texto. Eu estou fazendo exatamente uma cópia, né, que seria o plágio. E aí, no caso, veja bem que a intenção das provas de redação é justamente o oposto da cópia. Por quê? Porque quer avaliar do candidato o quê? O quanto o estudante ele evoluiu em sua capacidade, né, de entender o que lê e de se expressar, especialmente no gênero, né, solicitado, no gênero argumentativo, e que ele saiba justamente demonstrar essa capacidade do quê? De fazer a defesa de um ponto de vista, se posicionando com uma tese. Daí que eu trouxe para vocês o seguinte, 2 exemplos, né? Um primeiro trecho, que seria exemplo do trecho de uma coletânea e o modo como o candidato trouxe para o texto, e o outro exemplo, no caso, que seria a paráfrase, né? Então, esse exemplo, ele é o do plágio da coletânea, né? Ele diz assim, a identificação genética do sexo masculino, o cromossomo Y, e do feminino, o cromossomo X, foi um avanço conseguido no século XX, resultante dos estudos precursores, e Gregor Mendel no século XX. Certo? Esse aqui foi o texto do aluno, fez a cópia do que estava escrito lá na coletânea. Como é que então seria a paráfrase? Olha que interessante, né? Seria assim, em um sentido mais estrito, vírgula, ao conseguir desvendar e definir os gametas da reprodução humana, vírgula, a biologia estava simplesmente avançando no estudo genético, iniciado com simples cultivos de ervilhas pelo pioneiro austríaco Gregor Mendel, um exemplo de amor à pesquisa. Então você vê que com a paráfrase, a pessoa mostra que tem repertório, né, que tem uma vida de leitura, daí ela tem conhecimento de mundo, além de dominar a própria escrita,
Ou seja, talvez na prova ela nem fosse falar sobre essa questão genética, né? Do estudo genético e do Mendel. Mas aí na prova tem essa informação. Ela já tinha um repertório, viu que na prova poderia utilizar essa informação, trouxe para a sua escrita, mas não copiando exatamente o que estava lá. Trouxe, ou seja, escrevendo de acordo com o seu conhecimento, né, de mundo, e soube como colocar em suas próprias palavras a mesma ideia que estava lá na coletânea, né, da proposta de redação. E ainda acrescentou o conhecimento que tem sobre esse assunto, ok? Então, para fugir do plágio, da cópia, da cola, né? É a questão da paráfrase. O que é a paráfrase? É reescrever com as minhas palavras o que o outro disse, certo? E sempre atentar que se essa ideia ela não for da minha autoria, eu preciso dar os créditos, né? Isso se chama aí uma questão de ética e integridade intelectual. O segundo e grande ponto, né, da nossa aula é justamente um plano de estudos. Então, veja que escrever um texto, além de ter por trás, né, uma vida de leitor, que vai adquirindo ao longo da sua caminhada essa bagagem cultural, nós estamos chamando aqui de conhecimento de mundo, ele precisa ter um contexto do quê? De estudo. E esse estudo ele pode ocorrer justamente, não é? Se dá num período por semana, por dia, né? E aí a gente chama a atenção nas formas que a gente pode ter de realizar, né, a prova, ok? Então, o que é que a gente pode colocar em termos do nosso plano de estudo, né? O que é que acontece? Então, diariamente, a gente precisa ler bastante, né? Porque o hábito de leitura vai ajudar a desenvolver as habilidades de interpretar textos, analisar e comparar pontos de vista, identificar gêneros e objetivos de cada texto, entre outros. E a gente sempre procurar variar entre livros, revistas, colunas de opinião e notícias, né? Quanto mais a gente vai variando, né, as fontes de informação, melhor para que a gente possa fazer o confronto, né, e ampliando os nossos pontos de vista e também o nosso campo de visão a respeito, né, das áreas de conhecimento, de saber e das problemáticas que nos são apresentadas todos os dias. E aí a leitura é que justamente faz com que a gente amplie esse repertório, né? A gente tem que ficar ligado nos temas que estão em pauta, nas mais variadas áreas. E a ideia não é a gente tentar adivinhar o tema que poderá, por exemplo, cair num determinado exame, mas que a gente melhore cada vez mais essa capacidade de analisar e refletir para estar preparado para qualquer proposta, de forma que a gente consiga atingir o alvo. Semanalmente, a gente deve organizar-se e se comprometer, porque os estudos, no que diz respeito a ler e escrever, é uma questão mesmo de engajamento. E eu digo mais, um engajamento pessoal, porque a escrita e a leitura, ela só se dá para quem se deu. Quanto mais tempo eu vou adiando, né, esse envolvimento com essas duas grandes tecnologias insuperáveis até então, a leitura e a escrita, mais eu fico na estaca zero, né? Então, definir semanalmente, né, um dia e um horário da semana para focar em preparar-se para produção textual, é interessante que nessa atividade isso seja realizado assim, digamos, como ofício, né? Religiosamente, ok? E mais, tem a questão da prática. Pelo menos tá exercitando a escrita aí 1, 2, 3 vezes por semana. Na semana 1, a gente pode dividir aí em 2 semanas. Na primeira semana,
é interessante para o nosso desenvolvimento que a gente prospecte temas. O que seria isso, prospectar? Seria selecionar um novo tema, né, para a cada uma semana ou a cada duas semanas, né? Temas que são abordados aí nas diferentes mídias, né? E que a gente procura informações e textos de opinião sobre a questão. O ideal é a gente encontrar textos complementares e textos divergentes, né? E não textos muito parecidos. E aí ficar sempre fazendo a prática da síntese, né? Fazer um resumo dos textos que encontrou, tentando condensar a ideia central em apenas um parágrafo ou dois, né? E não é fazer a redação inteira, é praticar análise e síntese. E aí você vai percebendo as estratégias de convencimento, fazendo repetidas vezes, vai se familiarizar com a escolha de argumento, né? E o interessante da leitura é que ela nunca é assim, 1 mais 1 é 2, né? A leitura pode ser que 2 mais 2 é 5, e pode dar saltos quânticos, né? Então, ainda na primeira semana, para o desenvolvimento, é necessário haver uma concentração e que, em seguida, redigir. Ou seja, escolhe o recorte que irá abordar, define a tese e seleciona os argumentos e elabora uma redação para o tema que escolheu. E, por último, você faz o seu texto sempre à mão para treinar e escrever de forma rápida e legível. Já na segunda semana, vamos chamar essa semana do aprimoramento. Né? Você já passou por uma semana de desenvolvimento, vai para uma semana agora do aprimoramento. E na semana do aprimoramento, você tem que reler seu texto, né? De forma de ver o que é que pode ser melhorado. Saber acolher as críticas é importantíssimo. Você pode pedir avaliação de um professor, de uma professora, né? Ou até mesmo, se você não tiver acesso, pode pedir a uma outra pessoa. E fazer tipo perguntas do tipo: a introdução traz os elementos necessários, os argumentos são convincentes e não se contradizem, certo? Eles culminam, né, num posicionamento, a conclusão é suficiente para não deixar dúvidas em quem está lendo. E comparar, né, é outro ponto importantíssimo. Se o tema escolhido for, por exemplo, de alguma proposta de redação, é a hora de ler, né, sempre bem os textos avaliados e observar os pontos positivos, né, e também os pontos não tão positivos. Aperfeiçoar-se, né, é uma questão de prática diária, se dá no escrever e reescrever. Então, escrita é prática, né, a fim de que a gente vá afinando sempre esse movimento escrevente, certo? E daí, para que a gente venha se superar, né, a refeitura do texto, né, o exercício de escrever, né, 1, 2 ou 3 introduções, diferentes conclusões, deixar um texto por uma semana guardado, depois você voltar, você vai ver, poxa, eu escrevi esse texto, poderia ter dito isso, poderia acrescentar, poderia retirar, poderia ampliar, poderia diminuir. Então, a escrita é sempre exercício, né, de uma lente de aumento e também microscópica de olhar os detalhes. Então, é de diminuir, minimizar e também de ampliar, estender. Enquanto as formas de realizar a prova, né, tem candidatos que gostam de deixar para o final, ou fazer no início, ou resolver as questões, digamos, objetivas que são mais fáceis, ou até mesmo intercalando. A minha sugestão, por experiência, é de que faça logo a leitura da proposta de redação e o que vier já anotar, né, como projeto de texto, rascunho, e daí, se não conseguir já ir escrevendo o próprio texto, o que é interessante é ir para as questões objetivas. Com certeza o cérebro ele fica ali, né, subjacente, trabalhando. Quando eu estou respondendo a questão objetiva, quando vier uma determinada ideia para a redação, eu vou lá e anoto e volto. Porque a gente sabe que os concursos eles têm um tempo, né, para as provas. Ok? Agora chegamos ao nosso terceiro momento, né, importantíssimo,
Espero que não estejam ainda, né, assim, cansados, mas estejam, assim, atentíssimos, porque isso aqui são sugestões, assim, preciosas. Quisera eu que no meu tempo tivesse, né, essa bagagem. Eu tive que trilhar, assim, né, mais de uma década para a gente poder elaborar também esse material. Então, esse terceiro momento, ele fala sobre o que é que eu tenho que ter enquanto elemento que vai distinguir o meu texto. Então, eu destaquei para vocês pelo menos 4 elementos. O primeiro elemento, né, a primeira característica, se chama autonomia. Professor, quando você está falando que o meu texto deve ter autonomia, você está querendo dizer exatamente o quê? Quando eu estou falando de autonomia, o que eu quero dizer é que o seu texto ele precisa ser compreendido por si mesmo. Ou seja, o autor ele deve imaginar, né, imaginar um leitor que não leu a proposta do enunciado da prova, entende? As referências ao material de apoio, né, no caso da coletânea, tem de ser acompanhada de todas as informações necessárias para que o leitor as entenda. Uma vez que a coletânea não faz parte, né, lá da sua redação. Então, como a autonomia de um texto também é medida pelo nível de atualização e pelo repertório do candidato autor, é importante trazer informações o quê? Novas, além daquelas presentes no texto base, desde que sejam pertinentes, né? E contribuam para a argumentação e defesa da tese pretendida. Então, o uso, por exemplo, de argumentos de autoridade pode contribuir nesse sentido, mas é preciso muito cuidado. Por quê? Citações mal inseridas pode fazer o texto, aliás, pode fazer o efeito contrário e comprometer o seu texto, né? Então, vamos ver aqui um exemplo prático de um texto inadequado, sem autonomia, e outro adequado com autonomia. A situação é a seguinte, né? Mostrada. O que é que acontece? Eu tenho uma prova com o seguinte tema: o trabalho infantil, certo? O trabalho infantil que traga um mapa de referência como parte da coletânea. Aí o candidato, ele foi e escreveu assim: a situação mostrada no mapa é uma vergonha, mas não é fácil de ser enfrentada, pois requer dinheiro e determinação dos governantes. Veja que aqui ele não tem autonomia na escrita, por quê? Porque nesse exemplo o autor faz comentários sobre o mapa da coletânea como se o mapa estivesse na folha de avaliação. Com isso, a afirmação é construída com base no quê? No senso comum e se assemelha a mais uma opinião do que a um argumento. Agora compare com este outro exemplo, né? Quando ele diz assim: o grande número de crianças trabalhadoras no Brasil denuncia a precarização do trabalho na faixa adulta da população e a falta de políticas públicas atentas ao futuro. O que é que nós temos aqui? Um vocabulário adequado, também é muito importante para garantir, né, a autonomia do texto. E nesse exemplo, como as afirmações elas são mais precisas, quando substituímos palavras vagas ou genéricas como, olha aí, vergonha e fácil, que está lá no sem autonomia, por outras mais objetivas. Olha como é que foi redigido o texto com autonomia. Número, denúncia, precarização. Né? Dá para perceber aqui, com clareza, a diferença entre um texto com autonomia e um texto sem autonomia? Passemos adiante para a segunda característica. Segunda característica que vai dar relevância, né? Que vai distinguir o seu texto, quando bem utilizada, é a questão da coerência e clareza. Gente, um texto coerente, ele é resultado dos argumentos que você utiliza para referendar, né, logicamente, seu ponto de vista, que é o seu recorte do tema.
Então, no desenvolvimento do seu texto argumentativo, é importante ter como objetivo convencer o leitor da lógica do quê? Do seu texto. Então, o processo básico é o mesmo de uma discussão com os amigos sobre um filme ou uma partida de futebol, né? Fazendo essa analogia. Então, é um texto opinativo, a melhor ideia será aquela sustentada por argumentos o quê? Convincentes, com os quais o autor ele se faça entender. Por isso, o posicionamento diante do tema deve ser ponderado e evitar radicalização e a panfletagem. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? É preciso escrever com clareza para que, após ler a redação, ninguém se pergunte: mas afinal, o que o autor quis dizer com isso? Essa é uma pergunta que o autor deve fazer antes de passar o texto que a limpo. Seu texto estará pronto se responder à pergunta. Vamos ao exemplo concreto? Olha o primeiro, que é um texto inadequado, ou seja, sem coerência e nem clareza. Olha o que é que ele diz, né? Quando os bolivianos chegam no Brasil, só encontram emprego na indústria têxtil, devido às habilidades características de sua cultura, ou trabalham como autônomos através do artesanato. Com isso, o Brasil precisa ajudá-los para que também possa ser ajudado por eles. Note, turma, que nesse exemplo o argumento não foi bem construído. Não fica claro o motivo nem a forma pela qual o Brasil precisa ajudar os bolivianos. Isso sem falar que a escolha do verbo ajudar não foi feliz. Há também uma generalização incorreta das atividades citadas, né? Além disso, o texto pode favorecer uma interpretação preconceituosa sobre a cultura e capacidade desses imigrantes. Em vez disso, o autor deveria inserir dados, né, e argumentos mais densos para conferir coerência ao texto. Fazendo aqui a comparação já do texto adequado, né, com clareza e coerência. Já nessa versão aqui, alaranjada, o que é que nós temos? O problema da generalização foi resolvido, não é isso? Com a inserção do trecho grande parte e argumentos mais claros, né, especialmente no trecho. É preciso oferecer qualificação e construir mecanismos, né? É preciso. Veja bem. Além disso, foi inserida uma posição que valoriza o imigrante. Na seguinte parte, olhem aí, contribui para o crescimento do país. Ao mesmo tempo que é reforçado o argumento que o Brasil precisa recompensá-los. Certo? A terceira característica é a coesão, né? E daí que a coesão, essas duas propriedades, né? Coesão e coerência são fundamentais, porque faz com que um texto, ele de fato venha a se configurar como um texto. A coesão é a articulação das partes desse texto. E é interessante notar, turma, que na gramática da língua portuguesa, aprendemos que as articulações, elas são realizadas pelas classes de palavras conhecidas por, né, entre aspas, arredondar o discurso e tornar mais agradáveis e compreensíveis as orações e os períodos. São as preposições e as conjunções que exercem essa função de conectivos com o quê? Maior frequência. Além da coesão interna, em uma oração, também é preciso haver coesão entre, olha que interessante, as orações dos parágrafos, entre os próprios parágrafos, né? Entre as etapas de um texto. As frases, elas devem se suceder numa sequência o quê? Lógica. O espírito é o mesmo para os parágrafos, mas nesse caso, a atenção ela deve estar voltada para os encontros que se dão no fim de um parágrafo, para os encontros que se dão no fim, né, de um parágrafo e início de outro. Quer dizer, um bom encadeamento vai gerar coesão textual. Soltas, né? Como se uma frase não tivesse relação com a outra. Vejamos então o exemplo. O primeiro texto ele está inadequado com problemas de coesão. Neste fragmento que vocês estão lendo,
o autor ele é redundante e formula 2 vezes a mesma ideia. Constrói a frase, né, como se fosse a conclusão da anterior, mas não traz novas informações e acaba por andar em círculos. A organização das palavras dentro das orações, principalmente a disposição das palavras, simplesmente, né, simplesmente, e disso, ok? Não favorece o entendimento, resultando em um texto que, turma, pouco coeso. Já o exemplo de baixo é um texto adequado, com boa coesão, né? Nós temos aqui uma construção mais consistente de frase. Foi muito positiva a exclusão da expressão queremos dizer o seguinte, que é uma marca da linguagem oral. Além disso, o problema da repetição ele foi resolvido. Não temos mais os 2 trechos semelhantes. Um tempo melhor para a vida de todos e as coisas podem ser mais justas para todas as pessoas se beneficiarem disso, né? Mas sim uma só elaboração da ideia com as palavras bem organizadas e melhor encadeamento. E a 4ª característica e última, selecionada para distinguir o texto de vocês, é a questão da simplicidade. Ou seja, escrever de forma simples é o caminho certo para quem tem poucas linhas para expressar sua opinião sobre um tema. O candidato ele deve acreditar, ele deve, ele deve evitar períodos muito longos ou o uso de vocabulários rebuscados, né? Períodos longos, eles servem a textos longos, de várias páginas, o que não é o caso de uma redação, por exemplo, para o vestibular ou do Exame Nacional do Ensino Médio, né, no caso. As palavras difíceis também devem ser o quê? Evitadas. Elas geralmente são utilizadas com a intenção de impressionar os avaliadores, mas podem provocar desvio do quê? De raciocínio. Além disso, é bom a gente evitar inversões no uso dos elementos da oração, né? Seguir, como a gente viu na aula anterior, aquela ordem canônica da sintaxe lusíada, sujeito, predicado, complemento. E manter a organização que é básica. Como falantes da língua, nós fazemos isso intuitivamente, né? Pôr o adjetivo antes do substantivo, por exemplo, aumenta a sua ênfase e, portanto, parece intencional para quem lê. E você só deve utilizar se tiver mesmo a intenção de ser enfático. É bom a gente sempre lembrar, né, que após a realização do exame, os textos eles serão enviados para 1 ou 2 ou 3, né, depende da banca, de avaliadores que têm pouco tempo para avaliar cada texto. Então, nessa situação, o problema das inversões dos elementos da oração e da escrita rebuscada é o quê? Agravado, já que a falta de simplicidade atrapalha a fluência na leitura. O ideal é que o avaliador nunca tenha de reler o parágrafo para entendê-lo. Vamos ao exemplo. Primeiro, justamente, né, um texto inadequado, prolixo, e o leitor aqui, ele precisa ler o texto 2 vezes para entendê-lo. Quem sabe 3. Algumas palavras como mútua, coexistência, paradigmas e interpessoais, apesar de serem razoavelmente comuns, colocadas em conjunto, tornaram o texto quê? Prolixo. Já o outro exemplo aqui de baixo, que seria o texto adequado e escrita simples, o texto ele ganha melhor o quê? Organização, quando a disposição das ideias é invertida. Primeiramente, o autor aponta que o tradicional e o moderno convivem na nossa sociedade. Depois, ele expande tal coexistência para o campo das amizades, em uma dualidade entre o real e o quê? O virtual. Tal mudança facilita bastante o entendimento, ao mesmo tempo o abandono de algumas palavras, como mútua, paradigma, interpessoais, torna o texto exatamente mais simples, certo? Agora trago uma questão aqui para vocês, que é bastante interessante, que são os erros, né, ao longo
10 anos, mais de 10 anos, né, de experiência, de leitura, releitura, de escrita, de cursos, de contatos, né, com variados gêneros textuais e muitas produções em diversos níveis, os erros mais comuns, né, que a gente encontra. Então, eu vou pelo menos colocar aqui, né, não vou aprofundar discutindo cada um, mas que é de uma forma de vocês se atentarem, né? Que é a troca ou o tipo, trocar, né? O tipo ou o gênero de texto. É solicitado um gênero, no caso o candidato ele realiza outro. A fuga, né, ao tema. Então, eu tenho que estar atento. Pede-se para escrever sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Aí o candidato vai falar lá sobre a violência com a diversidade cultural. É uma fuga ao tema. Ou vai falar também só sobre intolerância, né? Então, a gente precisa aí estar atento qual é exatamente o tema que foi proposto e exigido ao candidato que ele discorresse e argumentasse sobre. Dos 10 erros, o terceiro seria o uso impróprio, né, da linguagem oral. Então, uma coisa é a língua falada, outra coisa é a língua escrita. Eu posso ter o registro formal, o registro informal, tanto na língua falada quanto na língua escrita, mas é normal como a gente misturar esses dois registros, né? Então, trazer marcas da oralidade para o texto escrito. A depender do gênero, tem gênero que faz uso do registro oral, mesmo sendo texto escrito, mas que no caso que se solicita, né, a norma padrão da língua portuguesa, aí fica o uso impróprio, ok? O quarto ponto é rebuscar demais. Nós já falamos aí que para combater este ponto nós temos a simplicidade. No caso do quinto ponto, dos 10 erros mais comuns, é cometer inadequações de língua portuguesa. Isso aí diz respeito àqueles elementos gramaticais, né, principalmente. O sexto é usar clichês, né, e provérbios. O sétimo é panfletar e radicalizar na escrita. O oitavo é usar citações sem cuidado, né? Exagerar em informações. E, por último, cair em redundância, que é aquela questão do discurso prolixo, né? Então, veja que todos esses erros mais comuns, eles estão diretamente ou indiretamente ligados aos 4 elementos que eu destaquei para distinguir o seu texto, que são elementos de qualidade, certo? E a partir disso, nós chegamos no seguinte ponto, né? Este ponto, ele é bastante interessante, porque vocês estão lembrados de que eu coloquei para vocês esse exemplo na última aula nossa, terminei com ele, né? Deixei justamente para que vocês fizessem uma leitura, né? Fizessem anotações, para que a gente pudesse fazer uma análise crítica, né? Dessa proposta de produção textual, certo? Da FUVEST do ano de 1995, certo? Então, vamos aproveitar aqui, por quê? Aproveitar e a gente colocar em prática, né? Justamente colocar em prática tudo isso que a gente aqui colocou como dicas, sugestões, passo a passo, roteiro, os elementos. A gente vai fazer justamente a análise, né? Com um exercício de leitura, né? Uma espécie de penso
logo argumento, né? Então, você já deve ter enfrentado, né, em sua vida, várias tarefas de redação, né, que pedem a elaboração de um texto dissertativo, argumentativo ou dissertativo argumentativo, com base na leitura de alguns textos, né, sem que a questão específica a ser discutida ela está explicitada. Então, é comum a apresentação disso, que nós chamamos de temas filosóficos, entre aspas, ser feita exatamente dessa maneira, né? Então, denomina-se assim, de tema filosófico, o exercício de redação, cuja questão abordada solicita a capacidade de examinar de modo mais amplo a realidade e o comportamento humano. Então, em geral, trata-se de uma questão aberta, né, entre aspas, que será circunscrita pelo candidato no momento da análise. E aí nós temos o quadro, né, do artista pop Andrew Roll, né, um quadro chamado Marilyn Monroe, de 1962. Temos a citação do filósofo alemão, né, Adorno, texto 1, no texto 2, de Badiou, né, também o filósofo, e volta a citação novamente do Adorno. E o enunciado da questão é a seguinte: pede para que se relacione os textos e a imagem e escreva uma dissertação em prosa, ou seja, com os parágrafos, né, discutindo as ideias neles contidas e expondo argumentos que sustentem esse ponto de vista, né? Então, o tema que se põe aqui, nessa proposta de redação, desse vestibular da FUVEST, nós vamos utilizar vamos adotar, né, o seguinte procedimento, certo? Dessa leitura analítica da coletânea. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é pensar nos tipos de leitura que a gente vai realizar, que não é o objetivo aqui do curso, né? Teria que haver outro curso para a gente falar só sobre práticas, né, de leitura, né? Eu vou realizar uma leitura exploratória, eu vou realizar uma leitura analítica, eu vou realizar uma leitura interpretativa, eu vou realizar uma leitura problematizadora. A proposta aqui é que a gente faça uma leitura crítica da coletânea. Se é uma leitura crítica, turma, da coletânea, então eu posso lançar algumas perguntas, né? De que falam os textos? De que fala o texto? Como o texto ele está problematizado, no caso as citações, né, e a imagem? Qual o fio condutor da explanação? Que tipo de raciocínio, olha que interessante, né? Que tipo de raciocínio está implicado em cada texto, né? E a partir disso eu posso fazer a síntese, né? As anotações do que cada texto traz. Então vamos iniciar aí com o quadro de Andrew Roll, né? De Marilyn Monroe. Olha o que é que a gente pode colocar a respeito desse quadro, né? Podemos observar no quadro, acompanhe a imagem. Vou iniciar agora a leitura. Podemos observar no quadro, né, de Andrew Roll, o rosto, o quê? De uma atriz. Que atriz é essa? Marilyn Monroe, uma atriz americana. E esse rosto, ele foi reproduzido 25 vezes, né? O Andrew Roll, como um papa, né, da pop art, ele ganhou fama ao reproduzir imagens de produtos largamente consumidos pelo povo americano. Latas de sopa, né, de tomate Campbell, né, garrafa de Coca-Cola, caixas de brilho. No quadro reproduzido
na proposta da FUVEST, né, 95, o procedimento adotado pelo artista é semelhante. Ele se apropria, né, entre aspas, de um rosto famoso, né, Marilyn Monroe foi uma celebridade dos Estados Unidos durante a década de 1960 e permanece adorada até hoje, né, e o multiplica pela tela. Pode parecer estranho que uma obra de arte seja composta pela estampa de um mesmo rosto, ainda que esse rosto seja de uma atriz famosa. Nesse estranhamento pode estar a chave para a compreensão da função, né, dessa imagem em relação ao tema proposto. Marilyn era adorada por ser única, inigualável. Aí o Rawls, ele tirou dela essa singularidade ao multiplicá-la 25 vezes pela tela. É como se ele afirmasse que, assim como a lata de sopa de tomate mais consumida pelos americanos, Marilyn Monroe também havia virado o quê? Um produto. E como tal, era consumida pelo público. E sua singularidade desapareceu no momento em que se tornou um objeto da sociedade de consumo. Ok? Segure aí. Aí, quanto à citação de Adorno, olha que interessante, né? Adorno ele vai tocar em uma questão afim da que a gente acabou de ler no quadro de Andy Rawls. Adorno, ele coloca o problema da constituição da identidade. Ele afirma que para muitas pessoas, abre aspas, né? Aí ele diz assim, já é um descaramento dizerem eu. Fecha as aspas. Pensando no sentido dessa afirmação e considerando que descaramento é falta de vergonha, desacato, disfarçatez, por que seria uma falta de vergonha para alguém dizer eu? Só uma resposta possível para essa pergunta. O descaramento consiste em afirmar algo que não se é. Em outras palavras, reivindicar uma identidade individual quando não se constitui tal identidade, quando se age apenas de acordo com as pressões sociais, quando não se tem vontade própria ou poder de decisão. Certo? Passemos à citação, né, de Badiou. Badiou ele trata também de questão semelhante à proposta por Adorno. Olha o que é que Badiou vai afirmar. Que não há sempre sujeito ou sujeitos. Se formos consultar, né, um dicionário, o que é que nós vamos ver? Que há uma definição filosófica para sujeito, que se acomoda perfeitamente ao contexto estabelecido nesse tema. Sujeito é o eu pensante, um indivíduo dotado de consciência individual, que constrói seu próprio conhecimento. Ora, Badiou afirma que a existência de sujeito ou sujeitos é tão rara, não é, quanto a existência do quê? Das verdades. Para ele, portanto, vivemos em uma sociedade o quê? Massificada, que vai suprimir as identidades individuais, na qual os seres humanos agem como uma espécie de entidade coletiva, desprovida de vontade e de identidade, submetidas justamente às pressões sociais. Quando chegamos a tal constatação, turma, já antecipamos a função do terceiro texto, também de autoria de Adorno. Né? O segundo texto de Adorno, presente na coletânea, vai afirmar a liberdade de todos, inclusive para escolher a ideologia que melhor nos identificamos. Mas constata que não podemos usufruir, né, tal liberdade por estarmos sempre submetidos à coerção, né, à pressão econômica, que acaba por transformar esse direito na liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Fecha as aspas. Complicado? Sem dúvida. Estamos diante de uma complexa questão filosófica se perguntarmos o que há, né, de comum entre a imagem e os textos. É uma condição para estabelecer qual tema deve ser analisado na redação. Daí que veremos que
todos eles tratam do problema da relação entre a liberdade individual, olha aqui o foco, o direito de escolher sem pressões e aquilo que nos molda, o contexto socioeconômico em que estamos inseridos, que nos rouba não apenas a liberdade, mas a própria identidade. Então, diante disso, turma, o que é que nos resta? Reflexões e questionamentos. É possível ser livre na sociedade contemporânea? Quantas das nossas escolhas refletem vontades individuais ou são manifestação das pressões sociais? Como a sociedade de consumo ela interfere na construção da identidade individual? Essas são algumas das questões que auxiliaria na análise do tema proposto pela FUVEST. Todas elas são de difícil resposta, porque exige um grau de maturidade bastante alto, certo? Então, seja qual for o caminho escolhido, será imprescindível o candidato ele fundamentar o desenvolvimento do seu texto em exemplos que possam contextualizar para o leitor a sua perspectiva sobre a questão tematizada, né? Procurar, ao trabalhar com temas filosóficos e abrangentes como esse, partir de um exemplo que lhe permita introduzir a questão a ser discutida, para, em seguida, analisar o exemplo de modo a expor e fundamentar o ponto de vista que pretende propugnar, ou seja, defender. Antes disso, trago aqui para vocês uma questão bônus. Na verdade, não é nenhuma questão, é um documento, né, com 30 dicas infalíveis para ter, né, um texto nota 1000, estará posto lá na plataforma, né, do Google Sala de Aula. Aqui são as nossas referências e estamos chegando ao finalzinho, né, do nosso último encontro. Desejamos assim, esperamos, né, de todo o coração que as leituras e atividades que foram aqui propostas contribuam significativamente no sentido de ajudá-los, né, e ajudá-las a enfrentar os desafios que são tão inerentes às nossas composições redacionais, uma vez que foram tomadas, né, aqui muitas referências teóricos, né, que vão privilegiar o desenvolvimento de competências e habilidades à leitura e produção de texto. E eu gostaria de encerrar, né, com minha grande intercessora, que é Clarice Lispector, quando ela nos diz assim, né, que escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada. Esse é o nosso desejo, do fundo do coração, né, que esse curso tenha abençoado, né, o nosso conhecimento, as nossas atividades, as nossas leituras. E imagine que essa frase vem de uma mulher que se questionava com a escrita, que dizia que enquanto houver perguntas e não houver respostas, ela vai continuar a escrever. Então, que todo ato de escrita seja um ato libertador.